Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, um ET que come pizza. Hoje o vídeo é para poucos. Assim, um pessoal seleto, tá? É, vamos. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um ponto de vista meu, tá? Que, na minha opinião, faz muito sentido e algo que eu vivenciei ontem. Ontem eu fui num centro de Umbanda. Vira e mexe eu sempre vou lá, sabe? Pra limpar as energias, me restabelecer. Eu não sigo a Umbanda, eu não sigo nenhuma religião, tá? Mas eu pego tudo aquilo que me faz bem em todas elas. E a Umbanda é a que eu sinto que é a mais moderna e que eu me sinto melhor, a que eu posso pegar mais coisas, tá? Mas eu acho que todas as religiões têm a sua utilidade, a sua serventia, e a pessoa, é, cada um fica onde o coração bate, né? E eu também costumo pensar que você fica até você criar asas. Depois disso você abre suas asas e leva esse conhecimento da forma que você achar melhor para o mundo, né? Ok, ontem eu fui num centro de Umbanda aqui em Porto Alegre e para quem me segue, o tema do canal é sobre isso também, né? Ontem eu pensei nos ETs macumbeiros, né? Ontem eu fui inclusive com uma meia que ela é preta e ela tem várias ETs, né, verde. E eles, assim, eles brilham bastante, dependendo da luz que você coloca ali no reflete na meia. E eu acho isso muito legal, sabe por quê? Porque a Umbanda, ela acolhe todas as entidades que queiram fazer o bem, né? E quando a gente fala dos ETs, desses seres evoluídos que cuidam, que fazem a manutenção, que estão aqui inspirando os nossos cientistas, tomando conta desse projeto maravilhoso, né? É, eu acho que eles entram muito dentro da Umbanda, sabe? Porque é, quando a gente fala que eu tô hoje indo a uma reunião de pretos velhos, né? Para quem não sabe, preto velho é uma entidade da Umbanda muito evoluída, é um dos espíritos que eu acho que são muito queridos na Umbanda, eles são muito evoluídos, sábios. E, na minha opinião, e no meu sentimento, o que o meu coração diz, que também não é só eu dizendo, mas eu não estou fazendo isso para ganhar é, embasamento de ninguém, mas eu só estou dizendo que não é um ponto de vista em comum, que essas entidades que entram na Umbanda, né, para fazer a cura, para usar o médium como veículo e propagar o seu conhecimento, a sua energia, o seu cuidado para quem vai procurar, né, aquele templo, muitos deles são ETs. São ETs, esses carinhas super desenvolvidos e sofisticados que vão lá e se transvestem, né? Colocam essa capa de um é, de um personagem daquela crença, né? Para não ferir o ponto de vista e a crença de ninguém, né? Porque o que eles querem é servir, o que eles querem é ter a oportunidade de fazer você evoluir, de entrar em harmonia com eles. E isso eles não estão nem aí para quererem chamar a atenção do que eles realmente são. Eles só estão ali pela finalidade. E
a entidade, a falange preto velho, é muito favorável a acontecer isso. As outras também, tá? Exus, caboclos. Eu acho que nós temos muitos seres, muitos espíritos, seres humanos, né, que estão já num grau de esclarecimento, que atuam ali também, como caboclos, como preto velho, mas eu também creio, também acredito que esses carinhas pequenininhos, ou também grandes, não importa qual é o estereótipo, o fenótipo que eles têm, né? Eles também atuam ali, né? Porque ali tem um veículo e é um lugar que está totalmente preparado para acontecer tal cura ou salto de consciência, e esse pessoal vai ali para trabalhar com essa finalidade maravilhosa. E ontem, quando voltando, né, a gira de ontem, que é assim como é chamada as reuniões na Umbanda, eu sempre, quando vou nesse local ou em qualquer outro local, eu sempre penso que eles estão ali, sabe? Eu sempre penso que eles estão em volta, e eu tô sempre falando em pensamento, né? Ó, eu sei que vocês estão aqui, é aqui que eu quero estar para conversar, para sentir vocês. Eu quero que vocês saibam que eu percebo, eu quero que vocês saibam que eu procuro vocês, né? E isso é muito gostoso, eu me divirto muito. E quando eu estava lá ontem esperando para ser atendido, né, pelo médium que estava recebendo o preto velho, eu já estava com esse pensamento. E aí, quando eu fui, né, chegou a minha vez, aí eu estava recebendo o meu passe, a minha limpeza espiritual, aí eu quis falar uma coisinha, né, e eu sempre falo, né, eu não tenho vergonha, eu acho que quanto mais livre for o nosso relacionamento, quanto mais livre é uma religião, mais aquilo pode brilhar, sabe? Porque tá vindo do coração. E aí ele perguntou assim para mim, filho, quer falar alguma coisa? E eu já aproveitei, né, e falei. Mesmo assim eu falaria de qualquer forma, tá? Mas aí eu cheguei e falei, eu quero falar assim, eu quero falar que eu amo muito vocês, e eu também amo muito os nossos irmãos das estrelas, né? Que é assim que eu gosto de chamá-los. E aí ele se derreteu, sabe? Com aquele coração enorme, e falou, eu também amo muito você. A gente fica muito feliz de ouvir isso. Olha só, a gente, né? A gente fica muito feliz de ouvir isso. E é tudo muito gostoso, tá vendo? Gente, ali só tem gente de alto gabarito, né? Só tem gente esclarecida. Então, não, por que não deixar o coração desabrochar e falar essas coisas que você tem, né, de intuição, né? Eu oriento você que frequenta esses locais que comecem a pensar dessa forma mais livre, para não ficarem somente naquela é, naquele conjunto de informações, né, que tem um início, né, existe o início de uma explicação sempre, né, o início do esclarecimento, mas, gente, esclarecimento é algo que não acaba, é algo que vai para o infinito. Então, eu acho que esses locais são muito livres, e se tem um local que você pode ser livre para deixar você falar o que você quer, é essa religião da Umbanda. Também outras, né, o Candomblé, essas religiões africanas, elas têm uma coisa muito poderosa da receptividade, né, de receber, de sempre abraçar tudo com um amor muito grande. Então, sintam-se livres, vão com o coração aberto, expressem-se para a entidade que vocês estiverem em contato, não só lá, mas também na casa de vocês, quando vocês estiverem tomando o banho de vocês. Olha, eu tô aqui conversando com vocês e meu coração está sendo massageado, sabe? Quando vocês estiverem olhando para o céu, olhando as estrelas, olhando o pôr do sol, quando vocês estiverem, sabe, sempre se expressem para essas entidades.
entende? Que eles sempre estão com a gente. Olha só que magnífico. Então eu vou acabar e compartilhar também o que aconteceu, né, nesse contato. Foi uma coisa maravilhosa ontem, durante esse atendimento. A minha mãe, ela estava reclamando de muitas dores e ela mora no Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Porto Alegre. E ela pediu, né, Douglas, vê se você pergunta alguma coisa pro guia que for te atender, alguma sugestão de banho para mim. Gente, olha só que sofisticado o que aconteceu ontem, né? Eu tive o meu passe, recebi o que eu estava precisando, e aí ele perguntou, né, se eu estava bem, e aí eu expressei também essa coisa da minha mãe. Eu falei, olha, a minha mãe, ela tá se queixando disso, olha o coração aberto, né, para se expressar. A minha mãe tá se queixando disso, e aí ela perguntou se poderia sugerir alguma coisa, algum banho. É possível isso? O senhor acha que é possível? Aí ele disse, é claro que é possível, filho. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Aí ele disse para eu pensar na minha mãe, né? E enquanto eu estava pensando na minha mãe, ele começou a fazer um procedimento. Ele começou a envolver assim a minha cabeça com a mão dele, e ele estava com um copo d'água na outra. E aí ele pegava e colocava aquilo na água, sabe? É como se ele pegasse a energia dos pensamentos que eu estava tendo da minha mãe. E eu estava pensando, e a imagem do rostinho da minha mãe veio muito claro, sabe? Aquele rostinho clássico que eu tenho dela. E aí ela é bonita, ela tem 70 e poucos anos, mas ainda é muito linda. E foi colocando aquilo ali dentro do copinho de água, sabe? E aí depois ele colocou o café e pegou um galhozinho de arruda, eu creio que era arruda, e colocou ali dentro. E ele dava umas risadinhas, sabe? Assim. Que coisa maravilhosa, gente. A perna dele tremia muito, assim, sabe? Uma das pernas dele. E eu também senti o meu corpo tremer muito. Então, eu acho que eu fui usado também como veículo para um atendimento, né, à distância de uma outra pessoa, né? E aquilo ali é muito sofisticado, gente. Sabe, a gente pensa que religião é coisa antiga, que espiritualidade, né? Vamos englobar mais agora? Que espiritualidade é algo assim, né, de algo santificado, antigo. Gente, espiritualidade é tudo, é o que eu sempre menciono e toco. Espiritualidade é tudo. É aqui agora, ó. É, essa troca que eu estou tendo com vocês, é o meu corpo vivendo, é o meu coração sentindo o que eu estou sentindo agora, é a gente conversando aqui agora, é eu te tocando aí agora. Isso é o poder acontecendo, sabe? É a vida. Espiritualidade é a vida acontecendo. E aí ontem aconteceu essa coisa super moderna, sabe? Nada de antiguidade. Aquilo ali foi algo muito sofisticado. A gente vê ali, é lindo, né? De ver aquela coisa do preto velho. Mas, gente, o que está acontecendo ali por trás dos bastidores são tecnologias, instrumentos no, na natureza não palpável, né? Na imaterialidade, será que se é que existe essa palavra, mas na outra dimensão, né? Mas coisas avançadas, coisas que criaram esse mundo, coisas que criaram o nosso corpo, né? E é isso, né? É, é muito bom ver esses ETzinhos macumbeiros, sabe? Me veio, antes de vir fazer esse vídeo agora, me veio isso, essa galerinha macumbeira. Sabe, esse pessoal entra e sai de portal, anda de disco voador interdimensional, né, lidam com mecanismos da mecânica quântica, como a gente ainda tenta entender o que é isso, né? É, e é um pessoalzinho da macumba. Tá entendendo, gente, o que eu tô querendo dizer? É ali, é acontecendo a vida, gente. É a realidade acontecendo, é essa coisa avançada, maravilhosa. Gente, abram-se para essa coisa magnífica, tá? É, deixem o coração de vocês falarem. Abandona essas
essas cascas duras do que pode, do que não pode, né? Do que é permitido, o que não é. Onde o seu coração pisa é a possibilidade, é a vida. Não abandone isso. Tudo que for falado em você, aceitem, tá? Fiquem livres. Vivam, explorem essas coisas maravilhosas. Ganhem, criem novos pontos de vista. Imagina se a gente estivesse falando isso, é ter macumbeiro no passado, né? Eu não sei como seria, mas eu acho que agora é a hora, tá? Então eu amo esse tipo de coisa, eu amo espiritualidade, eu amo o universo, ciência, astrofísica. Nossa, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Estudar o universo, entender o universo, é, entrelaçado na espiritualidade, tendo as intuições, e trabalhando junto com esse pessoal, sabe? Da outra dimensão. Eu acho que isso é muito legal. Meu coração grita de alegria, sabe? Eu sou muito livre quando eu penso assim. E é assim que eu quero ser. Eu quero seguir a minha ciência, eu quero seguir a minha vocação para estudar astrofísica, e pensar nos ETs, nesses seres interdimensionais, junto com essas entidades de Umbanda, espiritualidade. Eu quero misturar tudo e beber dessa água, entende, gente? Eu quero ir assim, nesse meu caminho. E você também, seja livre para ir no caminho que você preferir, da maneira que te fazer feliz, tá bom? Porque dessa forma que eu estou esclarecendo para vocês, é a forma que me faz feliz. Tá legal? Um beijo grande para vocês, muito amor, muita tranquilidade e carinho no coração de vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.